Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje nós vamos conversar sobre trabalho remoto e as novas formas de trabalho. Então fique ligado que o papo hoje vai ser incrível, com uma pessoa especial que já eu te apresento. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui o meu amigo... E aí, Carlos? Igor, muito tamo bom. Junto aqui de novo. Muito bom estar mais um episódio aqui do Fala T&D, esse projeto super legal que a gente está apaixonado, trazendo cada vez mais conteúdo para você que cuida de desenvolvimento dentro das empresas. Então, muito legal estar aqui. Valeu. É isso aí. A gente tem aprendido, trocado experiências com pessoas incríveis. E hoje nós temos uma convidada que é a Ana Macário. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Eu conheci a Ana num programa de treinamento que a gente estava estudando, né? Métodos exponenciais, coisas disruptivas. Trocamos muita experiência, né? Foi um programa lá de 6 dias. Aí quando a Ana me contou um pouco da trajetória dela, né? Você contou um pouquinho da sua experiência. Eu falei, a gente tem que levar isso lá pro Fala T&D. É um prazer estar aqui. Legal, maravilha. Bom, eu vou deixar com que você se apresente. Difícil, hein? Tem Difícil uma da trajetória, né? Que lá de trainee, estagiária, a conselheira social, head, né, de recursos humanos. Conta pra gente, primeiro, quem é a Ana? Nem eu sei direito, são anos de terapia. Já há bastante tempo, né? Já há bastante tempo. Eu acho que... Primeira coisa, eu sou uma apaixonada por gente, em todas as esferas da vida, né? E fui me construindo em cima disso, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Então, a minha vida gira em torno de gente, de colaboração, de co-construção. Então, eu sou uma pessoa que está sempre... Se você for comigo tomar um café na rua, a gente vai sair sabendo a história da vida de quem serviu o café, te prometo. O que nem muitas vezes é bacana para quem está comigo o tempo todo. Que você quer criar conexão mesmo, quer conhecer. Eu quero conhecer, eu quero entender quem Legal, é. E essa é uma grande sacada para quem é de T&D, né? Se você conhece quem está na sua frente, você entrega o que ele precisa. Legal. Muito bom. E quem é você como profissional? Bom, eu sou muitas coisas, né? Hoje estou muito focada no tema de ESG, então estou fazendo conselho social, estou trabalhando com mentoria de executivos, sou head de RH, sou uma executiva de RH já há muitos anos, então eu tenho vários pratinhos aí, mas principalmente falando com liderança e, no fim, eu sou uma formadora de gente. Na essência... Na essência é isso. Na formar, essência é isso. Eu cuido de gente. Formar gente, cuidar de gente. Agora, conta pra gente, como é que foi a sua carreira? Quais foram os desafios de começar como trainee e até chegar à head de RH e aí se tornar mentora e tudo mais? E Legal. você participou, né, da criação aí de uma universidade corporativa há alguns anos, quando quase ninguém falava disso. Conta aí pra turma entender a sua jornada. Tá. Bom, eu comecei no RH, eu caí no RH por acaso. Eu comecei minha carreira... Eu sou economista de formação, minha primeira formação é em economia. Na verdade, era engenharia, desisti, não consegui acompanhar, fui para economia, falei mais humanas. E eu fui da primeira turma de trainee da Ambev. Então, eu era a única mulher numa turma de trainee comercial. Então, como é que uma pessoa dessa para no RH, né? Eu fiz o meu processo de trainee toda, só que era em Jaguariúna. Então, eu ficava distante de São Paulo, eu queria voltar. E arrumei um estágio no McDonald's. E aí, era um estágio na tesouraria, porque, afinal de contas, eu era economista. Só que eu nunca fui muito cartesiana. Então, com eu vou entregar a idade. Você foi de vendas para tesouraria. Sabia muito o que eu queria da minha carreira. Com meus 20 anos, 18, 19 anos. Aí e lá na tesouraria, eu vou entregar a minha idade, eu não sei se eu posso, né? Eu fui fazer treinamento de implantação da maquininha de cartão no McDonald's. De TEF, né? Na época chamava TEF, Transferência Eletrônica de Fundos. Os McDonald's não tinham a maquininha para passar o cartão e tinha que treinar os gerentes a fazer isso. Tesouraria tinha que implementar. Não tinha que treinar nada. Eu, que era enxerida, fui treinar. Então, estagiária, peguei minha bolsinha, saí andando pelo Brasil, treinando as lojas. E aí, a área de treinamento olhou para mim e falou, quem é essa maluca, né, que está treinando todo mundo, né? Aí, a Iris, que é uma personalidade no mundo de treinamento e desenvolvimento, me chamou, fui fazer um processo seletivo e fui eu para a área de treinamento.
E eu entrei lá estagiária, eu montava as salas. Colocava água nas garrafinhas, colocava o material na mesa, era isso que eu fazia. Logística ali, né? Total. Tinha um nome isso, gente, que a Iris inventou, chamava Register. Era meu cargo, não sei, mas eu era Register, era chique ser Register da UH, que era a Universidade do Hambúrguer. E lá eu fui. E aí eu começava a escutar muito treinamento. Nesse meio tempo, o McDonald's foi vendido para Arcos Dourados, então o CEO passou a ser um colombiano que ficava na Argentina, o Woods Staton. E a partir daí ele falou, legal, a gente tem várias universidades, são 7 universidades do hambúrguer no mundo, e essa Universidade de São Paulo vai ser a Universidade Corporativa da América Latina. Iris, você está promovida a diretora da América Latina de treinamento para assumir a Universidade Corporativa. E ela me levou e eu não tinha a mais tenra ideia do que era uma universidade corporativa. Quanto tempo isso? Putz, isso foi... A universidade corporativa tem bastante tempo. E essa transição, o McDonald's foi vendido em 2007. Foi quando a gente teve que criar os currículos. Então, até então, a gente recebia tudo... Uns 15 anos atrás, mais ou menos. É isso. Não se sabia, não se falava o que era, não se falava em currículo integrado à estratégia do negócio. Isso ainda não estava na pauta. Era muito incipiente. O que a gente recebia de treinamento até então era o que vinha dos Estados Unidos, então vinha lá de Chicago e a gente não podia mudar nada. Era uma apostila com número X de páginas, que tinha o logo no lugar certo. E a gente lá naquela época foi disruptando o negócio. Eu lembro que a gente colocou tudo em tablet. Foi um escândalo. A gente teve que responder lá para os Estados Unidos por que a gente estava colocando as coisas no tablet. Naquela época, né? Era, né, uma afronta. E a partir daí, a gente começou a estudar o que era a universidade corporativa. A única pessoa que tinha no Brasil que falava disso era a Marisa Eboli. Então, fizemos um trabalho com ela para começar a entender tudo aquilo. E foi indo, né? E a universidade corporativa é o que ela é hoje. O McDonald's tem essa responsabilidade também de ter disseminado isso. É uma escola de formação. E a gente desenhava, e aí foi um grande aprendizado, porque tudo que a gente desenhava com um especialista da área. Então, a gente tinha as trilhas de formação para real estate. Ou a gente tinha para finanças, mas sempre com o head da área. Então, tudo que a gente fazia tinha que impactar EBITDA, tinha que impactar resultado de negócio. Eu nunca tive na vida, e acho que isso muito me moldou também, métricas de treinamento, horas de treinamento. Nunca tive isso. Isso não viveu. As métricas eram as métricas do business. Do negócio. Todas eram métricas de negócio. Nosso PLR, nosso bônus era pago com métricas de negócio. E aí, naquela época, a gente já tinha que calcular o ROI de treinamento, que até hoje é um perrengue, né? Mas naquela época a gente fazia. Quanto custou? E era muito, né? Na mão. Então, quanto custou essa sala de treinamento? Quanto custou o material? Quanto custou o coffee break? Quanto custou o salário das pessoas que estavam aqui? Isolava tudo, olhava os indicadores que a gente impactava pós-treinamento e via se tinha funcionado ou não. Na unha. Então, legal, foi muito bacana. Que legal. Foi muito legal. Isso me formou depois... A gente cuidou, né, desses 21 países da América Latina e depois eu tomei a decisão de voltar para o mercado cervejeiro. Eu falo que eu sempre vendi coisas muito legais na vida, né? Hambúrguer e cerveja. Hambúrguer e cerveja, sensacional. Hambúrguer e cerveja, não tem erro. Aí eu volto para fazer a integração da Kirin com Heineken, para fazer change management cultural, que foi quando a Heineken estava comprando a Brasil Kirin. E aí foi um processo mais doloroso, né? Porque a gente redesenhou toda a estrutura, mas tinha também um olhar de go-to-market muito legal, né? Porque a Heineken tem esse olhar de mercado, de como vai para a rua, de como posiciona a marca. Fiz isso, depois fui para uma startup. E aí começou uma startup do Grupo ADO, bem da verdade, não era uma startup muito raiz, mas já era uma startup, né? Era uma startup francesa. Tinha um grande pai, tinha ali... Tinha dinheiro, né? Tinha na época. Era Zojo. Fui para a França, fiquei lá entendendo o negócio para trazer para cá, mas esse momento ele me despertou para outras coisas, né? Para o trabalho colaborativo, para como a gente fazia desenvolvimento de gente, olhando para as paixões pessoais. E aí isso me abriu muito. Eu acho que esses dois momentos construíram o momento que eu estou hoje, né? De impacto social,
de colaboração, foi aí a mudança. E tem uma coisa muito legal que, assim, o McDonald's, pelo menos olhando de fora, ele tem um impacto social grande porque é o primeiro emprego de muita gente. Muita gente. E muda a vida dessas pessoas muitas vezes, né? Então, Você sabe que o McDonald's, naquela época já, teve um programa, isso foi na época do Paulo Camargo, a gente dava emprego para quem não tinha um endereço. Você imagina que essas pessoas de rua, às vezes você olha e fala, poxa, por que não trabalha? Gente, não tem um endereço, né? Não tem como se registrar, não é inserido no banco, não tem uma conta. Isso agora facilitou muito, mas ainda é muito difícil. Você imagina que você vai ser contratado, você leva seus documentos mínimos para a contratação, você não tem. Aquilo, na época, foi uma coisa com muito impacto. E primeiro emprego, sem dúvida. McDonald's, todo mundo fala, né? Tem um turnover muito alto. Claro, né? É o primeiro emprego. É o primeiro emprego, forma para o mercado. Esse ponto aí de formar para o mercado e você entender o impacto que o seu trabalho tem no desenvolvimento, né, das pessoas ali no começo de carreira. Claro. Né, no começo de carreira você não tem muita clareza ainda qual que é o caminho que você vai seguir e você está querendo ter a primeira oportunidade. É isso. Legal, muito bom. Bom, você comentou um pouquinho sobre a questão de formas de trabalho, né? A gente estava até conversando antes de começar aqui a gravação, que você tem pesquisado muito, né, e atuado muito nessa questão de novas formas de trabalho remoto. Como é que você tem enxergado isso? Quais são as boas práticas, os desafios que a gente encontra relacionado a essas questões? Acho que a primeira coisa a ser considerada é assim, o mundo mudou. Quando a gente fala, o mundo vai mudar. Não, já foi, mudou, já era. e continuar pensando o trabalho da mesma maneira que a gente pensava há 20 anos atrás, que sentido faz? Então, quando a gente fala tanto de co-construção, de colaboração, eu ainda quero... Olha que coisa maluca que está acontecendo, né? A gente está vendo um movimento das empresas de tecnologia voltando para o trabalho presencial, né? 100% para o trabalho presencial. Por quê? Porque os desenvolvedores, né, que é a grande dor hoje do mercado, faziam trabalho da empresa e, na hora vaga, fazia para outras. Assim, opa, eles estão fazendo um monte de coisa, deixa eu voltar aqui todo mundo para o presencial. E aí é o questionamento, será? Né? A gente está falando de usabilidade. É uma geração que não quer ter carro, tem Uber. Que não quer ir para o hotel, tem Airbnb. Olha que coisa maluca. A gente anda na rua, tem um cara entregando a sua comida, e não é um restaurante que está entregando, e ele não tem qualquer relação com isso, numa bicicleta que não é a dele, e ele não tem um vínculo CLT com aquela empresa. Mudou. É volátil, né? Uma coisa... Super. Mas como então que a gente integra isso nessas relações de trabalho? Como que a gente tira o melhor das pessoas e esse melhor, ele pode ser absorvido de lugares diferentes? Por que eu não posso trabalhar para 3 empresas? E aproveitar o que eu aprendo de melhor em cada uma delas, até na aplicação da outra. Por que não? Né? E aí como é que você, né, que além de ter essa visão, você atuou, né, como head de recursos humanos e a gente sabe que tem questões tributárias, questões da CLT. Como é que você enxerga isso? Acho que já tem um movimento, hoje já é possível fazer isso, né? Sem você sofrer as penalidades de pejotizar a sua mão de obra ou terceirizar aquilo que é a sua área core. Então, já existem alguns dispositivos legais que a gente consegue usar nas organizações, mas ainda é muito incipiente. Acho que a gente ainda tem muito que correr atrás na parte jurídica para viabilizar isso de maneira mais simples. E desonerar as empresas, né? Porque isso é uma outra questão. A empresa paga muito para ter um colaborador e aquilo não vai para ele. E as pessoas descobriram que eu posso trabalhar menos, trabalhar no que eu gosto e ganhar mais. Por que eu vou querer ser CLT? É verdade. É a prestação de serviço, né? As pessoas estão olhando e falam assim, puxa, eu não sou aquela empresa, eu estou naquela empresa. Acho que essa é a grande mudança que a gente está vivenciando com a questão da grande resignação, quiet quitting, que tá todo mundo pensando nisso. Então, é olhar para os valores, o que faz sentido e totalmente. Como consegue integrar na... É o tal do propósito. É isso aí. Você sabe que essa questão das relações de trabalho, eu me lembro, eu tive um emprego CLT, né, no começo da minha carreira, e eu fiquei um ano, quase 2 anos no meu primeiro emprego, era auxiliar de escritório no departamento pessoal, tinha lá acho que 17, 18 anos, e eu lembro que eu saí da empresa, porque eu
queria conhecer a área de treinamento muito cedo. E eu me lembro que eu fui fazer uma homologação com o meu ex-chefe na época, e eu fui agradecer. Falei, pô, obrigado, eu chamava Célio, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, trabalhando com você, aprendi demais. Ele virou pra mim e falou, aprendeu? Você não aprendeu mais porque não quis. Eu lembro que eu saí de lá pé da vida, né? E aí eu lembro que eu fui pra outra empresa, e aí eu me peguei reclamando do meu chefe, outro chefe na época, e eu não tinha a visão, né, de entender a empresa como um todo. E aí um colega meu falou, pô, mas você já tem experiência com vendas? Porque eu desde pequeno trabalhava com meu pai, né, acompanhava ele num comércio, atendendo clientes e tal. Você sabe que já estava no sangue. Para de enxergar a empresa ou o seu chefe como seu patrão. Enxergue eles como seu cliente. E aí você vai se perguntar, o que eu posso fazer para atender a necessidade dele? E aí você vai agregar valor na sua atuação e não necessariamente só esperar ser remunerado por tempo de casa. E se você começar a entregar mais e não tiver espaço, talvez você arrume outro lugar. Bom, eu logo depois acabei tomando a decisão de empreender, depois de um tempo, mas isso mudou minha chave. Por quê? Porque eu comecei a enxergar as pessoas, não só como meu chefe, meu par, mas são os meus clientes, são os interlocutores. E isso é interessante do ponto de vista de empoderamento do profissional, mas o quanto... Totalmente. Quantas empresas estão preparadas para isso? Não estão. E é esse o meu trabalho. Preparar as empresas para esse novo modelo, né? Para receber essas pessoas. São elas que estão trabalhando. E olha que maluco, a hora que você coloca... Quando você faz isso, você coloca o profissional com autonomia, de verdade, no centro das decisões. E ele vai fazer o que é melhor para ele e o que é melhor para a empresa. Né? Quando ele tem o senso de propriedade, para ele performar melhor, ele vai entregar mais. Porque também você tira uma relação que por muito tempo existiu da vitimização do funcionário. Porque a empresa falava, a empresa tem que me treinar, a empresa tem que ter meu plano de carreira, tem que nada, né? Nas entrevistas, quando eu fazia, muitos candidatos, até bem pouco tempo atrás, me perguntam, qual o plano de carreira da empresa? Nenhum. O plano de carreira é seu. É meu. Mas é uma pergunta recorrente em posições de liderança. Não estou falando que um candidato a estágio que não conhece o mercado. Não, eu estou falando de posições de liderança. Então, quando você coloca autonomia no funcionário, para tudo e até para aprender, né? Poxa, o que eu preciso aprender para performar melhor? E não é o que a empresa te manda aprender, porque às vezes aquilo ele não precisa. A empresa diz que eu preciso ter uma trilha lá de formação, que eu preciso de escuta ativa, feedback, aquelas... Por quê? De repente eu sou muito bom em escuta ativa, mas eu tenho dificuldade de falar e eu vou procurar algo que atenda a isso. Quem sabe melhor do que você mesmo, né? Verdade. Esse é o grande momento que as empresas estão vivendo. As áreas de treinamento com quem eu converso, eles estão olhando exatamente isso, tá? Como que a gente transfere essa autonomia? Isso. E tem que ser não é uma transferência, tem que compartilhar essa responsabilidade. A empresa tem que dar o direcionamento, né? Olha, exatamente. É aqui que a gente quer chegar. A estratégia é essa. E criar o ambiente. Eu acho que o papel, a mudança principal é criar um ambiente para que o aprendizado aconteça, né? Que a colaboração aconteça. Esse é o grande desafio. E que a gente entenda isso como normal, né? Assim, a pessoa tem que se formar, tem que treinar e tem que ser no ambiente que ela está. Se você tem um ambiente de uma empresa que ensina e que a pessoa aprende, a gente não pode ter comando e controle, porque não combina. Você fala, não, mas agora você está fazendo isso, agora você tinha que estar lendo e-mail. E a gente ainda tem esse... Eu não gosto da história da geração, tá? Eu acho que a gente limita muito as pessoas quando a gente fala, essa geração, essa... Mas a gente, bem da verdade, ainda tem histórias diferentes dentro da mesma empresa e modelos mentais diferentes. Como lidar com isso? A gente está num momento importante. Tanto que no passado as empresas faziam até clube de campo, né? Tinha... tem empresas que até hoje você colônia tem... de férias. Colônia de férias. Férias. E aí as empresas, elas assumiam muito essa responsabilidade. Aí veio lá o termo empregabilidade, né? Que é fazer as pessoas estarem preparadas. E aí a gente vive um momento hoje onde a gente estava falando, puxa, se enxergar a empresa como seu cliente, você percebe que é uma mudança de chave? Total. Aí você pega uma empresa que vai lá e, inclusive, a gente está entrevistando aqui diversos profissionais. A gente teve a oportunidade em um dos episódios, né, de entrevistar uma head de educação corporativa, né, de uma empresa que está crescendo muito, e ela estava falando do protagonismo, que as pessoas elas buscam por conta própria esse desenvolvimento, mas a cultura da empresa é baseado nisso.
É isso, a hora que você respira isso, né? Aí você vai para uma Faz empresa sentido. que é muito tradicional, que sempre estava baseada no comando e controle, e começa a falar de protagonismo, e aí você vai ver, na prática, não é isso que acontece, existe ali um conflito não digo nem de interesse, né? De agência. Você tem ali o Tá que se falando espera, de o que as pessoas sustentabilidade da fazem. empresa. Quem vai trabalhar nessas empresas daqui 5 anos? Não estou falando de 20, 30, daqui 5, né? Porque a mão de obra que está se qualificando agora, que está indo atrás de conhecimento, é quem está com essa mentalidade. Daqui 5 anos, as empresas vão precisar, ou sim, de gente nova. Quem vai querer? Né? Então, eu acho que é uma questão de sustentabilidade, de perenidade das empresas. Ou muda, ou muda. E o poder hoje tá na mão, né? Tá aqui No celular, né? celular. No A smartphone. minha filhinha de 1 ano, ontem ela tava, né, começando a andar e ela querendo, Ai, eu vi. e já tava, chegou a ver lá no Instagram, ela tava querendo mexer no celular, só que sabe o que ela fazia? Ela fazia assim. Eu falei, caraca, daqui a pouco ela vai ter todo o poder na mão dela, porque É isso. você tem o poder na mão das pessoas. Tanto que na nossa área de treinamento, hoje qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode gravar um vídeo e se tornar um educador, um treinador. É isso. Exato. Antigamente não era E olha assim. não, E não falar era. com muita gente Pois, nas ao redes mesmo sociais. tempo, Ao mesmo é tempo, influenciador. impactar, exato. A gente pagava, eu lembro, a gente pagava streaming, muito caro, quando você fazia uma palestra que você ia transmitir para os outros países. Via satélite, né? Nossa, era um horror. Gente, olha isso agora, você aperta um botão. Tem um botão e às vezes gratuito. Exato. É isso. É, não, a maioria das vezes. É. E tem uma coisa, tem uma reflexão que eu tenho feito, assim, que o que está mudando nessa galera que está chegando no mercado de trabalho, porque, de certa forma, pelas histórias, a gente quis começar a trabalhar muito cedo, né? A gente tinha os nossos desejos, as nossas ambições, que, de certa forma, eu não vejo hoje nessa geração. Eles estão com a vida muito mais resolvida, eles têm uma possibilidade de escolha que talvez a gente não tenha. A liberdade de escolher. Eles Então, são livres. eles são livres, exatamente. Então, eles vão fazer o que eles quiserem fazer. E se as empresas não acompanharem esse processo, vai piorar, porque já tá sendo Já difícil. tá. A tolerância à frustração é mais baixa, porque hoje o acesso está muito mais fácil do que era antigamente, você tem muito mais informação. E aí as lideranças das empresas hoje têm dificuldade em lidar com isso. Entender. De forma bem, assim, grotesca, grosseira, eles são mimados. Não no sentido ruim da palavra, mas eles... A geração, em boa parte, está cada vez maior a base de pessoas que têm a vida resolvida, que têm menos necessidade. O pessoal que tem Necessidades básicas ali, né? Exato. Então, eles vão entrar, eles não vão aguentar desaforo muito fácil, né? Tem E a um questão- equilíbrio complicado da gente Tem uma achar. questão geracional, mas é uma questão econômica Sim, também, exato. né? Eu falo mais dessa questão econômica. É isso, porque como acesso também ao trabalho, assim, a gente não existia Uber. Hoje, deu tudo errado, você pega o seu carro e vai fazer Uber. Ou você aluga um carro, você não precisa nem ter o seu carro. Exato. Né? Você tem essas opções. E acho que essa liberdade fez com que eles conseguissem olhar também para o entorno e falar, não preciso. Nosso sonho, pelo menos da minha família, minha avó, era que eu passasse num concurso público. Exato. Né? Olha que máximo, eu num concurso público, eu não ia durar um mês lá, mas... E hoje você está empreendendo, né? Olha isso. só. Tadinha, ela deve estar desesperada. Caiu aqui. Caiu aqui. Caiu meu celular, mas tá tudo bem, viu, gente? Fica tranquilo, porque aqui a gente grava ao vivo, Ao né? Não vivo, tem não. corte, embora... Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Não sai exatamente ao vivo para você, mas é ao vivo. Já eu pego aqui meu aparelho. É isso, né? Então, esses sonhos mudaram. Exato. E essa reflexão não é questão só de geração, é questão Das possibilidades. das possibilidades que existem. Né? Isso é sensacional, né? É isso aí. E falando de possibilidades, como é que com essas transformações você tem visto aí as possibilidades de carreira, de desenvolvimento profissional que atua na área de treinamento? Visto que você teve uma jornada, ainda atua com isso, mas você Sim. ampliou muito a Sim. sua atuação, que já a gente vai falar um pouco sobre a questão da conselheira social. Eu acho que acho que não muda muito, não, de todas as outras profissões, né? Eu acho que tem algumas competências ou habilidades que elas vão ser sine qua non, assim. Eu acho que a primeira é colaboração. E colaboração no sentido mais amplo, até de impacto mesmo, né, social. Como que eu colaboro para o mundo, mas como também eu atuo nessa rede de colaboração de maneira a crescer conteúdo. E isso para o profissional de desenvolvimento, treinamento, olha as possibilidades que se abriram, né? De repente você tem... Por que eu vou fazer hoje, né, um conteúdo, sei lá, de negociação?
Porque antigamente a gente desenvolvia, né? Fazia o PPT lá com... Pra quê? Tem gente que faz conteúdos de negociação muito melhor do que eu. Se eu usar o meu ecossistema, eu consigo acessar isso e oferecer a melhor solução. Então, eu acho que esse olhar... O desafio não está em levar conteúdo, mas está em ajudar as pessoas a desenvolverem as habilidades, terem aplicabilidade e selecionarem com curadoria É que isso, realmente porque tem muito. faz sentido. Porque tem demais. Tem muito. Democratizou demais. Democratizou demais. A segunda coisa, eu acho que é a criatividade. Porque se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que a gente está fazendo, não sei se vai dar certo. Pensa nas escolas. Eu fico horrorizada às vezes, né? Começo com meu filho. Hoje minha filha já está numa escola mais construtivista. Mas você ainda coloca um professor na frente, você ainda senta os alunos em fileira, dá um caderno para cada um, tira o celular e manda eles aprenderem. Não é a vida real, não é assim que eles vão aprender, né? Como que você constrói com criatividade também e faz aquilo... E isso não é só na escola, eu já fui aplicar treinamento, aliás, recentemente com um time de profissionais de vendas. É o seguinte, deixa todo mundo o celular desligado, coloca aqui na frente, e aí eu até brinquei, aí depois, né, teve um segundo, ali não conseguia cortá-lo, eu falei, não, se... O pessoal tem que estar engajado, o treinamento tem que ser o mais interessante possível para ele ver a aplicabilidade. Que, aliás, se eles quiserem atender o cliente, bota no Viva Voz, vamos ver como ele atende. É isso. Porque isso pode virar insumo para o aprendizado. Inclusive, compartilha. Compartilha, traz o conteúdo na hora, né? É isso. Então, eu acho que... E criatividade é para isso. Quais são as outras formas da gente fazer? Então, se você me falar qual o futuro, colaboração e criatividade. Bom, muito bom. E existe uma tendência, né, da gente tentar tirar as interferências, né, o que está interferindo no modelo que a gente está acostumado, né? E se em vez da gente tirar, a gente abraçar essas interferências, trazer para dentro, né, a questão do celular na escola, talvez não em todo momento, mas tem um momento agora, pesquisa aí, traz o que vocês acharam de interessante. Mudar um pouco esse modelo. Eu tava contando pro Igor, eu voltei para aplicar o treinamento presencial num grande cliente. Já há 2 anos a gente vem aplicando treinamento, pouco mais de 2 anos, treinamentos online, ao vivo, soluções multiplataforma, e era um público muito específico. E eu fui aplicar o treinamento, cheguei lá 15 minutos antes, 20 minutos antes. Normalmente, dependendo do cliente, a gente chega muito mais cedo, mas lá era um ambiente que eu estava acostumado. Só que quando eu cheguei, o projetor não estava funcionando direito, o computador não ligou. E aí eu fui conversar com o profissional que estava dando suporte nessa parte de logística, de infra. Você tem algum outro computador para que eu possa conectar? Porque estava dando algum problema lá no Mac com o projetor, que acho que é Epson. Tinha algum tipo de incompatibilidade? Não tem. E é uma empresa grande. Tem milhares de profissionais. Eu falei, mas não tem? Sério? Mas não tem como se arrumar com alguém, ver se há possibilidade? Hoje não. Não tem. Aí, para ajudar, né, o ar-condicionado não estava funcionando direito, as cadeiras eram fixas e a gente, né, tinha já alinhado que tem dinâmicas que acontecem. Além disso, o profissional que estava lá, ele não escutava direito, porque ele estava com aquele aparelhinho, então eu tinha que falar em voz um pouco mais alto com ele. Ele vinha falar comigo, ele falava mais alto, no meio do treinamento ele interrompia. Bom, era um público de 35 pessoas. Fazia tempo que eu não usava terno, fui lá, coloquei meu terno, só não estava de gravata. Bom, a gente teve alguns desafios e aí eu tinha uma apresentação montada, porque tinha QR Code que a gente ia baixar para simulação, para caso. E para ajudar, o local que estava não tinha internet direito. Tava tudo bem, né? Fazia tempo que isso não acontecia comigo. Tava tudo bem. E aí, eu falei, bom, e agora, né? Eu consegui ainda conectar o celular com uma apresentação, mas a imagem estava muito ruim, a gente valoriza muito essa questão, às vezes, do audiovisual. Falei, bom, não vai dar para formar um círculo. Bom, no fundo, consegui arrumar um computador depois de 2 horas que veio. Eu falei, bom, nessa 1h30 eu vou ter que, 2 horas, vou ter que focar o processo de aprendizado dos participantes. E aí, assim que eu comecei a fazer o alinhamento de expectativas, eu falei, o treinamento tem que ser muito mais interativo e dinâmico do que a gente teve ontem. Legal, onde vocês estavam ontem? Quando eles me contaram, eles estavam no local, que a cada 30 minutos eles iam para uma sala diferente. Eles tomaram até espumante no treinamento, né? Tava fácil. E aí eu falei, sério? Moleza, né? Aí eu falei, caramba, o que eu vou... mais, né? E enfim. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Porque o foco era trabalhar práticas ali de vendas. A minha sorte, né, que é a habilidade mais a oportunidade ali, eu falei, bom, o único caminho que tem é eu descobrir qual a principal dor dessa galera, porque é o que a gente vai trabalhar. Eu falei, bom, vamos lá, e qual o principal desafio que vocês enfrentam hoje? E aí eles começaram a falar. E um deles foi dificuldade com recursos. Eu falei, puxa, parece com o que está acontecendo. Eles falaram, exatamente igual que acontece com você.
Mas como assim? Pô, falta sistema, eu não tenho suporte, ou assim, ou assado, e não sei o que lá. Aí, bom, minha 1h20, 1h30 foi um treinamento de inteligência emocional na prática, né? Porque... Como lidar com isso. No final conseguimos adaptar, deu certo, o treinamento foi espetacular. E eu até falando para ele que no final é difícil nessa empresa, todo mundo vinha cumprimentar, agradecer. Lá, todo mundo veio me dar a mão, Que legal. deu um abraço, agradeceu. Mas eu confesso que foi bem desafiador. Porque se eu tivesse com a minha cabeça de quando eu comecei, focado no PowerPoint, focado... Para mim, PowerPoint é recurso, é apoio. Isso. O que eu fiz? Eu foquei no processo de aprendizagem deles. Porque aí você foca no indivíduo. Em que contexto eles estão, quais são os desafios. E é uma mudança de chave, não é tão fácil fazer isso. Isso tem nome agora e custa caro. Customer Centric. Arruma profissionais. É isso aí. E o legal é que você conectou com a dor do cara. E aí pronto, o treinamento... Eles deram os sinais, eu falei, é aí que eu vou pegar. E isso ajudou muito. Esse jogo de cintura, o cara de treinamento precisa ter. Porque senão a gente treina aquilo que a gente acha que eles precisam. Aí deixa eu dar uma dica para você. O que aconteceu? Porque acho que já que a gente está falando aqui de treinamento, novas formas de trabalho, esse pessoal está muito acostumado só a fazer online e esqueceram da experiência presencial. Eu falei, bom, então primeiro a gente partiu da premissa que o que acontecia 2 anos atrás ia acontecer. Vamos ver onde a gente falhou. Pô, talvez a gente não fez a avaliação da estrutura. Então, talvez a gente tenha que voltar a fazer visita técnica antes. Tem que ter um checklist antes. E uma outra coisa, eu falei, e os nossos treinadores, será que eles estão preparados para isso? Porque eu tenho mais de 10 mil horas fazendo isso. Verdade. E aí a gente voltou para dentro de casa. Um dos profissionais que treina multiplicadores aqui, né, os instrutores, eu falei assim, você tem o desafio de fazer uma simulação para que o nosso time vivencie o que eu vivenciei aqui. E aí eles falaram, pô, mas teve outro dia que aconteceu isso, aconteceu assado. Então eu falei, a gente tem que fazer isso porque o time tem que estar preparado. Porque hoje você precisa usar de diversos recursos. E aí, se não tem, o que você faz? Saca um monte de post-it e vai fazer um hackathon. Você tem que estar pronto para isso. Você tem que se adequar. Tem que ter repertório para fazer essas tem que ter repertório. É isso aí. Bom, vamos lá. Você atua como conselheira social. Sim. E tem feito um trabalho interessante aí relacionado ao do ESG. Conta para nós aí como que é esse trabalho. Bom, é uma paixão que acho que aflorou há menos tempo que de treinamento, mas já faz alguns anos. Eu tive muito contato com o ESG, quando ainda não chamava, né, ESG, mas quando começou, porque começou o G, na verdade, a gente começou pelo G, né, a gente começou pela governança, quando começaram todos os escândalos fiscais do Brasil, a gente teve que implementar práticas. E aí que foi se olhar para os outros dois. Na verdade, quando a gente fala do S, muitas vezes está conectado, as pessoas acham que isso está conectado só com o trabalho voluntário, né? Ou com ajudar alguma ONG, alguma coisa assim. E não tem nada a ver com isso, ou tem também a ver com isso, mas é muito amplo. Quando a gente fala do S, a gente está falando como é que a gente impacta a nossa comunidade interna, a nossa comunidade mais próxima e, a partir daí, o mundo. Então, coisinhas simples. Vou dar um exemplo do que a gente fez agora na Tacal, na empresa que eu sou head hoje. A gente fez uma feira de empreendedorismo com os nossos colaboradores. Então, a gente sempre tem aquela pessoa que vende a trufa. E, geralmente, ela vende a trufa escondida, né? Não, eu quero que ela venda na frente de todo mundo. E se a esposa era um rapaz, a esposa dele faz a trufa, por que não a gente aumenta esse ecossistema? E todo mundo tem alguém que vende alguma coisa em casa. Um faz trufa, o outro faz alguma coisa de cosmético, o outro vende não sei o quê. A gente trouxe esse ecossistema para dentro da empresa e convidou os familiares dos outros funcionários também. O que a gente fez na prática? A gente melhorou a renda de quem trabalhava dentro com o projeto fora. Isso é S. Quando a gente fala de empregabilidade, a gente tem uma ação com a Gerando Falcões. Porque olha a dificuldade assim, de arrumar emprego para quem está na favela. E a gente lá tem um projeto lindo, inclusive, da Favela 3D, que fala da favela digna, desenvolvida e digital. E tem a grande meta vamos acabar com a pobreza da favela, colocar a pobreza no museu. A favela tem uma força incrível, porque ela tem uma força de comunidade muito forte. Então, vamos zerar a fila de desemprego? Vamos. É fácil arrumar emprego. Se manter no emprego, não. Porque muitas vezes não tiveram oportunidade, como que vai fazer esse acompanhamento? Então, acompanhar essas pessoas que estão, às vezes, dentro da sua empresa.
Tá dentro do AS. Isso é sensacional. Sabe que a gente esteve conversando com um dos entrevistados aqui, ele falou uma coisa muito interessante, falou, por que não pegar tudo que a gente tem disponível em educação corporativa e estender para os familiares, pessoas da comunidade. Ainda mais hoje que você tem soluções digitais, que o custo é muito mais baixo, o acesso é muito maior, e aí você desenvolve os familiares, você pode preparar inclusive pessoas para que elas venham para a sua organização já mais preparadas. Você gera emprego, você gera desenvolvimento. Se democratiza o acesso. Você democratiza o acesso. Porque isso é o que está acontecendo. A gente isso. estudou lá né? os 6Ds, aí, ó. Exponencializa o acesso, né? Exponencializa o impacto. Que lindo, é. Para quem não sabe os 6Ds, vamos relembrar aqui. Aí, ó, vamos lá. É digitalizar, né? Você digitaliza as coisas. Aí você desmonetiza as coisas. Democratiza, desmonetiza. E aí você tem uma decepção, né? Porque quando às vezes o produto é lançado, ele não é tão bom e aí as pessoas não dão muita atenção. Depois vem a disrupção. E por último... Aí você tem a democratização, né? Porque aí você tem a democratização. Chegamos no 6, chamada ao vivo. É que você é uma boa aluna, você foi uma vez só. Eu precisei 2 vezes no curso para aprender. Eu vou repetir, eu já avisei eles lá. Fui 2 vezes no curso para aprender, foi isso. Que eu vou. Mas aí é um curso que a gente participou junto, que é o curso da Singularity. Incrível. Né, que a gente passou lá alguns dias estudando e foi muito legal, né? Que é lá da Califórnia, HSM traz aqui pro Brasil. Reinaldo fechou lá. Enfim, eu brinco que eu não consegui captar tudo, tive que voltar lá. Eu fiz 2 vezes mesmo, é verdade. Eu vou fazer também. Muito bom, muito bom. Mistura um pouco com os 6Ds do treinamento também, né? Que é como você prepara o treinamento. Verdade. Mas acho que esse olhar da... Pô, adoro um D, né? Um D, exatamente. Adoro criar esses frameworks, né? Esses modelos para ficar fácil. Que é ótimo, né? Porque aqui a gente foi contando, organizar, exatamente. Chegar, organizar o bom, vamos lá. Ana, é o seguinte, se eu estivesse entrevistando a Ana do futuro, o que ela diria e daria de dica para Ana de hoje e para os profissionais de hoje? Confesso que eu estou pensando nessa resposta agora. E eu acho que eu vou mudar a sua pergunta. Pode mudar. Albert Einstein dizia que as perguntas são tão boas que não valem ser respondidas rapidamente. Então, se você quiser pensar um pouco. Não, eu tô pensando, a gente estava falando lá da Singularity, teve um momento que eu até gravei um stories lá no meu Instagram, que eu falei, desabafo. E eu acho que era a Ana do futuro aqui falando para a Ana do passado. Então dá o seu desabafo. E foi um pedido de desculpas, né? Eu falava assim, gente, desculpa, eu errei tudo. Porque se você fez algum treinamento de liderança do futuro comigo, cara, eu errei. O futuro é completamente diferente daquilo que a gente tinha imaginado. Então, quando eu treinei alguém lá em 2010 e falei, nossa, a liderança do futuro vai ser assim, 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 não tem nada a ver com o que a gente está vivendo hoje. E eu acho que essa Ana do futuro talvez fale para hoje, fala, cara, errou de novo, né? Você não dá uma. Errou ou aprendeu, né? Aprendeu, Isso aí. Mas eu acho que a gente não tem muita ideia do que vai acontecer no futuro. Lidar com a incerteza que é o... É isso. Porque, na verdade, o futuro é o presente, né? É isso, você hoje. Com olhar para o futuro, mas é agora que você vai tomar atitude para desenhar esse futuro, né? Você precisa liderar o futuro. Exato. Você precisa saber lidar com o que vem. Por isso que essas competências de inteligência emocional, de criatividade, de maker, elas são super importantes. Você vai precisar disso. Ninguém imaginava que vinha uma pandemia. Ninguém imaginava que em uma semana todo mundo ia estar com o computador em casa tentando se conectar online. Ou que era tão fácil usar a ferramenta do Meet. Era tão fácil. E outra, isso acho que trouxe uma humanização maior. Completamente. Porque você começou a se conectar mais com o indivíduo, além da persona profissional, né? Sim. Que é aquela você posição. Viu todo mundo de pijama, você conheceu a família de todo mundo, você conheceu o cachorro, o gato, papagaio e tudo mais. Trouxe à tona que as pessoas têm família, têm vida fora da empresa, né? Esse é um ponto... Isso aí. Você humanizou. E aí, o papo tá bom? Tá ótimo. Você acha que já acabou o tempo? Já me avisaram aqui que já deu o nosso tempo. A gente vai indo, né? Deixar, vai embora. Então, se você gostou, fique ligado que tem toda semana um episódio especial. Toda terça-feira nós liberamos um episódio com convidados, com temas muito interessantes para quem quer transformar, desenvolver e impactar o nosso país e o nosso mundo. Mas vamos lá, vamos para o nosso momento T&D, que é o Toma e Devolve. Bora, que medo. Vamos lá. Eu vou falar algumas palavras e você complementa com uma frase ou uma palavra. Pode ser? Tá bom, pode. E a gente vai pro recadinho final. Vamos lá. Futuro. Não sei. Presente. Precisa viver. ISD.
Eu ia falar que é o futuro, mas eu falei que o futuro eu não sei. Não é uma escolha. É uma? Hoje é uma decisão, evaluation, né? É uma decisão, evaluation, e acho que é pré-requisito para que a gente tenha futuro. Treinamento? É preparação para hoje. Propósito? É uma necessidade, senão não vai fazer sentido. Desafio? Juntar tudo isso que você falou agora no dia a dia das organizações. Empreender. Realidade. É isso aí, você está empreendendo, já você vai ter novidade. Tô sim. Tá nascendo uma coisa nova. Preparando um curso incrível aí, né? Vocês podemos dar spoiler. Mas aproveita, e como é que o pessoal te encontra? Bom, me encontra nas redes sociais, né? Agora, que eles colocam lá? No Insta, @AnaMacárioOficial, no LinkedIn, Ana Macário, logo na página da BUI, né? Que é a empresa. A nova empresa, né? A empresa que está nascendo. Aprendendo aí na área de treinamento. É isso. Legal. E onde quiserem, de verdade, pode mandar o recado por lá, eu compartilho o WhatsApp, se quiser trocar, eu gosto muito. Recado final para quem está nos assistindo. Acho que faça aquilo que precisa ser feito hoje, né? Se tiver medo, vai com medo, mas faz de uma maneira diferente. Às vezes, o que a gente fez nem sempre deu tão certo, mas erra. Quando for errar, erra de verdade, né? Erra com gosto, erra para valer e aprende a fazer de outro jeito. Legal. Deixa o medo em casa. Muito bom. Muito bom. Puxa, que papo gostoso, assim, voou, o tempo passou super rápido e quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto, participar desse momento. Eu adorei. Ficaria aqui mais umas 3 horas falando. Com certeza. Você volta. E o que é legal, assim, em termos de ABTD, ter a chance de levar esse tipo de conversa para os profissionais de treinamento. Então, acompanhem, sigam aí o Fala TD, que são papos como esse que nos faz trabalhar e fazer isso. Muito bom. E a gente tem um desafio aqui de captar e decodificar aquilo que nos serve de inspiração, de melhores práticas. Então tem sido muito bacana essas entrevistas, né? Esse daqui já é o 18º episódio. Uau! Toda semana. A maioridade. Você viu só? Bom. Já passou a maioridade, né? Você sabe que tem os setênios, né? Que a cada 7 anos, segundo a antroposofia, você tem os ciclos, né? Do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21, 21 aos 28. Eles falam que até os 28 é o do indivíduo, né? O ciclo formativo. Será que a gente já está formado aqui para o podcast bombar ainda mais? Estamos a caminho. Depois é o ciclo produtivo, né? Mas já tem uma maioridade, a maioridade. Legal. Então, eu quero convidar você, se você ainda não se cadastrou, se cadastre em algumas das nossas plataformas que estamos disponibilizando esse conteúdo, seja por vídeo, seja por áudio, Spotify, YouTube ou qualquer outra plataforma. Vai ser um prazer continuar com a sua audiência e poder trazer insights. E quem sabe você está sentado aqui com a gente, compartilhando a sua história de exemplo a ser seguido, assim como muitas que a gente tem escutado aqui e aprendido. Obrigado, Ana. Obrigada valeu, Igor. A vocês. Valeu, Carlos. Obrigado, Ana. Até a próxima. Obrigada. Sensacional.